expose de hoje vai ser sobre um moleque insuportável da minha sala. Como não posso citar nomes por motivos óbvios, né? Eu vou chamar ele de Quadrado, já que esse é o apelido dele que a nossa sala deu para ele. Mas por que Quadrado? Simples, porque ele vive fazendo cortes no cabelo dele que ficam ridículos e realçam essa testa dele de outdoor que dá R$ 500 de Uber de um lado pro outro. E como se ele não bastasse ter uma testa do tamanho de um planeta, a ponto de muito provavelmente ele conseguir ler pensamento, ele ainda por cima é narigudo e tem a orelha do Mickey Mouse. E quando digo que esse porrinho é horroroso, a ponto de doer o olho só de olhar, e ser cancerígeno, capaz de tirar 10 anos da sua vida, só de respirar o mesmo ar que o dele, não estou de sacanagem. Pensa numa fusão do Nego Ney com o Mickey Mouse e o Shrek depois das drogas, pois então, é o próprio Quadrado. E se fosse só o fato dele ser nascido de Chernobyl e muito provavelmente ter sido parido pelo cu, ainda tava bom. Mas esse enviado de Satanás é de um assediador e vive traindo a namorada dele com mais da metade do colégio. Já que ele se aproveita do fato da namorada dele ser de uma turma diferente. N o caso, ambos são do 9º ano, mas na minha escola tem 2 turmas de 9º ano. Fico com pena do tanto de chifre que ela deve levar, deve estar encaracolando já. E como se não bastasse, ele tem mania de chamar as garotas de gostosa, gostosinha e vadia, ou seja, o cara é a merda de um machista, e ainda consegue ser um dos garotos mais populares da minha sala. E tudo isso só porque ele tem jeito e estilo de cria, além de dizer também que quer ser dono do morro quando crescer. Tipo, cara, era mais preferível você dizer que quer ser lixeiro do que dizer que quer ser dono do morro. E agora vou contar para vocês o porquê de eu odiar tanto essa cria de Beelzebub. O moleque já tentou me assediar fucking 3 vezes, na primeira vez até foi mais de boa, eu estava no refeitório quando disse que tava me curtindo e tals, mas aí fui me virar para ver ele e vi esse SCP que a Fundação SCP esqueceu de conter, quase desmaiei quando vi esse filhote de cruz credo. Daí, como a moça educada que sou, fui falar para ele que iria ver se minha mãe já chegou no portão da escola e que já voltava, mas nunca mais voltei. Qualquer ser humano normal entenderia o recado aí, mas você acha que ele entendeu? Claro que não. Ele tentou de novo conversar comigo, mas apenas desconversei, e nesse mesmo dia, ele perguntou se eu não queria sentar na cadeira, já que eu estava copiando o dever em pé, já que tenho miopia e astigmatismo, daí, eu burra achando que ele só estava preocupado, me sentei na cadeira, mas na verdade esse raparigo só queria ver minha calcinha, junto com os amiguinhos dele, e o arrombado ainda ficou mordendo os beiços, um me chamou de gostosa, e o outro ficou falando, era dentro, era dentro. Daí fui reclamar na coordenação, mas não deu em nada, e fiquei super abalada esse dia, até chorei quando cheguei em casa, me sentindo uma vadia, tudo por culpa desse rodado do capa 7. E na terceira vez, uns 3 dias depois disso, ele tentou de novo tentar ser meu amigo entre várias aspas, mas recusei e ainda mandei ele se fuder, e uns 30 minutos depois ele me pediu em namoro na frente da sala toda, e obviamente recusei, fazendo ele passar vergonha, e depois ainda umas garotas acharam que eu tava maluca por recusar ele, tipo, para que eu iria querer ficar com um machista, tribufu, favelado, e os caralhos. Às vezes pego ele me olhando com essa cara de pervertido, mas pelo menos ele não tentou mais nada desde que recusei ele na frente da sala inteira. Enfim, acho que já deu para perceber que ele tem o ego tão elevado, a ponto de se achar o dono da toda, se achar o gostosão, e achar que todas as garotas vão se jogar nos pés dele por mais que de fato, a maioria das garotas queiram ele apenas por ele ter esse jeitão de cria. E detalhe, depois dele ficar com algumas garotas, ele ainda fica dando pitaco sobre o corpo dela, falando coisas como: nossa, as tetas de fulana são mó caídas. Nossa, como fulana tem um cuzão. Aí porque fulana pesa um arroba. Como se ele fosse o cara mais lindo do mundo, né?
mas no caso dele, nem cirurgia plástica resolve o problema dele, só se nascer de novo. Aí talvez a aparência dele não seja tão radioativa. E o ego dele infla mesmo quando ele faz nevou no cabelo. Mano do céu, fica horrível nele, parece até que ele está com a cabeça tomada de coró, e as garotas ainda ficaram babando nele, mas graças a Deus, ele já tirou. Isso é tudo que tenho para falar sobre ele, então fiquem com a OC dele no Gacha Nebula.